Boa noite, Luana. Boa noite, professor. Vamos começar, viu? Depois o povo vai entrando. Porque é tempo que eu gravo e eu quero ver se eu consigo salvar essa aula também, se Deus quiser. Ok. Ok? Vamos embora, né? Tu me avisa quando tu estiver vendo o slide, viu? Tá carregando para mim. E aí? Abriu. Foi? Vamos embora. Fechar o microfone. Tá, pode fechar. Cadê, meu Deus? Tá aí. Gente, vamos começar. Já tem 4 pessoas na sala, mas eu quero Vocês devem estar até estranhando o meu jeito, né? Porque eu gosto de conversar, de bater papo, coisa e tal. Mas é porque eu tenho que terminar isso por conta da ementa, né? Do prazo da ementa. Depois eu tenho uma novidade boa para dizer a vocês no final da aula. Mas para isso eu tenho que terminar hoje, entendeu? Uma coisa boa. Eu acho que vai ser bom para todo mundo. E eu preciso terminar hoje. É por isso que eu estou nessa agonia. Eu não estou conversando muito para a gente não perder tempo. E porque demora muito para o Zoom salvar a aula. Aí eu não estou nem conversando com vocês. Mas não se preocupe que a gente vai ter muito tempo ainda para conversar sobre tudo. Fiquem tranquilos. Vou tirar todas as dúvidas de vocês. Vamos lá. Não sei por que não está exibindo. Vamos lá. Psicologia aplicada, enfermagem. Motivação humana. Esse é o tema dessa, digamos assim, dessa segunda parte, né? A gente ontem falou psicologia do desenvolvimento, agora a gente vai falar um pouquinho da psicologia humanista, né? Que tem o maior representante é Abraham Maslow e Carl Rogers, né? Que são 2 americanos que tiveram uma grande influência nessa. Teve outros teóricos, mas eles foram os principais, né? Os precursores e os principais. E essa motivação humana é muito usada, essa psicologia é muito usada na administração, nos coaches usam muito, né? O pessoal do coach usa muito isso. E nas empresas, de uma forma geral, né? Na parte organizacional das empresas. Vamos lá. Motivação humana. A motivação pode ser definida como uma energia que impulsiona uma pessoa de fazer qualquer atividade, realizar um trabalho, fazer qualquer movimento, qualquer movimento ou realizar seus objetivos. Pode ter sua definição simplificada como sendo o motivo para qualquer ação que possamos realizar. Um dos teóricos mais estudiosos da motivação, está errado ali, humana, foi Abraham Maslow. Ele fez uma distribuição das necessidades humanas em categorias, colocando-as em uma pirâmide, mostrando uma hierarquia entre elas, cuja base comporta as necessidades mais básicas, que têm que ser satisfeitas ou atendidas devido ao seu aspecto. A famosa pirâmide de Maslow, né? Conhecida pirâmide de Maslow. Muita gente já deve ter ouvido até falar em outras situações. Caso contrário, o indivíduo não sobrevive. Vejamos como Maslow distribui as necessidades na pirâmide. Vamos lá. Pronto, isso aqui eu peguei até da internet, é uma pirâmide das necessidades básicas de Maslow, que é esse representante da psicologia humanista, né? E ele também é considerado como a psicologia do ser, né? O Maslow, ele é o criador da psicologia do ser, e o Rogers é o criador da abordagem centrada na pessoa, que é uma abordagem muito conhecida na psicologia. Então, a pirâmide de Maslow diz o seguinte,
que as necessidades básicas do ser humano, o ser humano precisa dessas 5 instâncias para viver bem, né? Para ser feliz, em outras palavras, ou para viver minimamente bem. E ele chama essa base da pirâmide, que são essa vermelha, essa parte vermelha, que são as necessidades fisiológicas ou as necessidades básicas, por isso que ele chama hierarquia, é uma hierarquia. Ele diz que se a gente não tiver essas 5 hierarquias, a gente não é um ser humano, nós não somos seres humanos saudáveis, do ponto de vista físico e do ponto de vista social e do ponto de vista psicológico. Aí as necessidades básicas, que é a base da pirâmide, que é onde está inserido toda a humanidade. Isso é uma condição sine qua non para toda a humanidade e para a maioria dos mamíferos também, dos seres, dos outros animais também. São as necessidades fisiológicas, ou seja, necessidades físicas, biológicas, que seriam a alimentação, porque tem a ver com a questão da fome e da sede, né? Ou seja, alimento e água, é uma necessidade básica para sobrevivermos do ponto de vista físico, né? Biológico, e do ponto de vista psicológico também, que a fome e a sede também influenciam no psicológico. Sono, que tem a ver com repouso também, sono, repouso, e sono é uma necessidade fisiológica, porque se a gente não dormir, a gente entra em colapso, né? Físico e mental. Repouso, que tem a ver com descanso. Abrigo, ou seja, a gente não pode ficar ao relento. A humanidade tem que ter uma casa, um local para botar a cabeça, teoricamente, apesar de que a gente sabe que tem gente que mora na rua, né? Então, abrigo, desejo sexual, ou seja, atividade sexual, assim como a fome e a sede, o desejo sexual é uma necessidade fisiológica que precisa ser satisfeita, né? E outros. Esses outros entre as necessidades de higiene pessoal, de defecar, de urinar, isso tudo são necessidades biológicas, básicas, intrínsecas de todo ser humano. Então, ele diz que para um ser humano sobreviver, precisa estar com essas necessidades fisiológicas satisfeitas. Sobreviver, ou viver, do ponto de vista de sobrevivência. Porém, ele diz que, acima dessas necessidades fisiológicas, existe uma outra necessidade que também é de suma importância do ponto de vista social, do ponto de vista físico e psicológico, que é a segurança. Que é segurança física, segurança no emprego, ou seja, estabilidade no emprego, proteção de ameaças, segurança da família e outros tipos de segurança. Quando ele fala dessa segurança, ele fala do ponto de vista geral. É a segurança pública, sim, também, do ponto de vista de políticas públicas. A segurança é uma condição necessária para uma organização, para uma sociedade organizada. A segurança física, nossa segurança física, da gente se sentir protegido. A segurança de trabalho no emprego, ou seja, a estabilidade no trabalho, no emprego. Proteção de ameaças, seja ela externa ou seja ela interna, enfim. Seguranças da família, ou seja, a gente, para se sentir feliz, a gente precisa que os nossos também estejam felizes, estejam seguros. E isso passa por essa segurança. Outra necessidade que ele disse que é importante, mas não tanto quanto as fisiológicas e quanto a segurança. Ele disse que são as necessidades sociais, que são amizade, aceitação por companheiros, troca de afeto, amor e outros. Essas sociais entram mais nas relações interpessoais e intrapessoais. Tem muito a ver com as relações. E quando essas relações sociais não vai bem, as pessoas normalmente adoecem, psiquicamente falando. Nem tanto física, mais psíquico. Também físico, mas mais psíquico. Aí ele diz que isso é necessário para a pessoa ser feliz, para a pessoa viver bem, para a pessoa ser motivada para viver melhor, entendeu? A outra é estima, que é uma necessidade que não é tão importante quanto as sociais, mas também é importante, que também é do ponto de vista psicológico, é muito importante, que é a autoconfiança, a autoestima, aprovação social, respeito dos demais, status e outras situações. Ou seja, a nossa visão de mundo e de como a gente é visto no mundo é importante para a gente se sentir feliz. Deixa 2 minutinhos aqui, que eu tenho um filhinho chamado um gato, que ele está, nesses dias, virado. Então, ele fica subindo nas coisas, eu fico com medo que ele quebre alguma coisa. Rapidinho.
Gato é feito uma criança. Vamos embora. Tá atrelando lá dentro. Deixa ele pra lá. A outra necessidade básica também, que já não é tão importante, por isso que ela está lá no cume da pirâmide, e não é básica, não está na base, ela está lá em cima, no ápice da pirâmide, estão relacionados com a realização do próprio potencial e autodesenvolvimento contínuo. Aí entra aqui a realização da carreira, trabalho, como é que eu vou dizer, comprar alguma coisa, se proporcionar alguma satisfação, aí entra em autorrealização, né? E Maslow dizia que isso é importante. Por isso que dentro dessa social, dessa estima e autorrealização, entra a questão do divertimento. Ele acha que é muito importante a gente ter o lazer, a gente sair, às vezes, se divertir, para quem gosta, tomar uma cervejinha, comer num lugar diferente, ir a uma praia, ir a um campo, ir a um cinema, a um teatro, ele diz, a um show, ele diz que isso tudo faz parte da saúde mental e da saúde social da pessoa. Isso entra na autorrealização. Entendeu? Com as coisas que você quer, às vezes, comprar uma roupa, um vestido, um celular novo, um carro, uma moto, enfim, uma casa, tudo isso são autorrealizações que nos fazem felizes, que nos trazem, como é que eu vou dizer, motivação para viver, né? E que a gente, às vezes, é motivado para realizar essas coisas. E ele diz que essas necessidades são básicas do ser humano. Então, eu posso até pedir numa prova, por exemplo, de todas as necessidades básicas do ser humano, segundo o Maslow, qual é aquela responsável pela realização pessoal? Aí vocês vão dizer autorrealização, lá em cima. Aí vocês também podem dizer estima, entendeu? Sociais, essas três, a amarela, a verde e a azul. Vamos lá. Depois eu quero saber o que vocês acham, tá? Então, vamos lá. Vocês entenderam, né? Depois a gente volta com mais calma para essa questão da pirâmide de Maslow. Autorrealização, que é um conceito de Maslow e também de Rogers e dos humanistas de uma forma geral. A autoatualização é o pleno uso e exploração de talentos, capacidades e potencialidades humanas. Ou seja, para Maslow, todo ser humano tem necessidade de usar seus talentos e suas capacidades, de crescer como pessoa e explorar os limites de suas potencialidades de forma saudável e criativa. Para Maslow, algumas pessoas possuem limitações que as impedem de explorar plenamente seus talentos e colocá-los a serviço da sua qualidade de vida. Desta forma, Maslow destaca as seguintes limitações à autoatualização. Ou seja, esse conceito de autoatualização é muito importante. Maslow e Rogers acreditam que nós temos essa capacidade de nos atualizarmos constantemente, né? E que a gente não pode perder isso. Isso não só tem a ver com a atualização no sentido de ser atual, ser novo, no sentido de estar novo no processo, mas no sentido de reciclagem. A gente sempre, para Maslow, o ser humano precisa sempre estar se reciclando, né? Por isso que ele disse, todo ser humano tem necessidade de usar seus talentos e suas capacidades, de crescer como pessoa e explorar os limites de suas potencialidades. Ou seja, ele acha que a gente tem potencialidades que precisam estar sempre sendo revista, sendo trabalhada, sendo incentivada, sendo lapidada. Que nós temos nossas habilidades e competências e que essas habilidades e competências precisam ser recicladas, precisam ser trabalhadas, precisam ser, como é que eu vou dizer, revistas, atualizadas, sempre estar atualizando. Porém, ele diz que tem algumas coisas que impedem isso, a gente vai ver o que são. Essa autoatualização. Aí, desta forma, Maslow destaca as seguintes limitações à autoatualização. Falta de perspectiva pessoal, influências negativas de experiências passadas ou comportamentos improdutivos, influência social ou de grupo que serve de barreiras às preferências da pessoa, defesas internas, tipo medo e insegurança. Aí, deixa eu falar de cada uma. Falta de perspectiva pessoal.
essa falta de perspectiva para Maslow, e isso é um impedimento da autoatualização. Sim, alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Vamos lá. Falta de perspectiva pessoal. A pessoa que não tem perspectiva são pessoas que não têm projetos de vida, que não estabelecem metas, projetos, não sonham. Eu digo que falta de perspectiva é falta de sonho e falta de projetos, falta de metas. Entendeu? E ele diz que as pessoas precisam ter isso para se motivarem, para crescerem, para acreditar nas suas potencialidades. Outra coisa interessante são influências negativas de experiências passadas ou comportamentos improdutivos. O que é? Às vezes nós ficamos presos a coisas que nós sofremos na infância, na adolescência, e essas influências negativas, esses episódios, esses traumas, muitas das vezes negativos, eles determinam de alguma forma o nosso comportamento atual. E eles nos travam. Por isso que é a necessidade de se fazer terapia. Porque às vezes a gente precisa localizar onde foi que a gente errou. Não é nem errou. Onde foi que aconteceu algo que não foi legal na nossa existência. Em que momento da vida aconteceu alguma coisa que esse acontecimento está influenciando na nossa vida atual. A gente, no primeiro momento, tem que voltar, né, para a infância, para a adolescência, ou para alguns anos antes da nossa idade atual, para a gente minimamente entender onde foi que aconteceu esse racha, né? Porque essas influências, elas vão determinar, elas vão nos acompanhar a vida toda e elas vão fazer com que a gente tenha comportamentos improdutivos, comportamentos disfuncionais, que não vão agregar na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, entendeu? Então, por isso que Maslow diz que essas influências negativas de experiências passadas são muito, como é que eu vou dizer, são entraves, são limitantes do ponto de vista de autoatualização. Outra coisa interessante, influência social ou de grupo que serve de barreiras às preferências das pessoas. Às vezes, gente, eu acho que vocês devem ter passado em algum momento por situações. Existem pessoas no nosso círculo familiar e às vezes de amizade que elas são tão negativas que elas travam a vida da gente. Isso às vezes é um pai, uma mãe, um irmão, uma tia, uma avó, um vizinho, sei lá. Sempre tem aquela pessoa que tudo para a pessoa tá ruim, nada presta, ninguém serve, o emprego nunca tá bom, sempre tem uma palavra negativa, um ponto negativo a ressaltar. Isso é influência. Aí falar influência social, porque é do grupo social que a pessoa vive. E essas barreiras e essas coisas são barreiras das preferências da pessoa. Às vezes você está motivado, não, eu quero fazer enfermagem, aí vem aquela pessoa e diz, e tu tem condições, tu tem tempo, e tu tem um filho, tu tem não sei o quê, tu tem dinheiro para isso, sempre o entrave. Sempre é aquela pessoa que bota um obstáculo, que bota um empecilho. Ele diz que essas pessoas atrapalham e influenciam negativamente essas pessoas ou esses grupos, porque às vezes não é só uma pessoa, às vezes é um grupo, às vezes é a família toda, às vezes é a mãe, o pai, o irmão que bota para trás porque viveram naquele movimento. Tem famílias que vivem num movimento de negatividade tão grande que eles já agem no automático, no negativo. E é uma coisa da própria, é um modus operandi daquela família, daquele grupo social, né? E isso atrapalha a autoatualização, que é essa capacidade de a gente se atualizar, de reciclar, de crescer, de querer progredir, de querer sempre melhor, sempre querer melhorar. E as defesas internas, que são os medos, medo e insegurança, ou seja, e esse medo e insegurança nasce justamente dessas influências negativas, de experiências passadas, desses comportamentos improdutivos, dessa influência social desses grupos, que às vezes é familiar, às vezes é de amizade, enfim, desses grupos que normalmente botam você para trás. Então, quantas vezes a gente não se defronta com situações assim de pessoas que botam a gente para trás, que às vezes um companheiro, um marido, um namorado, um noivo, um marido, enfim, uma pessoa que está do nosso lado, que tudo que a gente vai bota água, como diz o ditado, bota água no teu maracujá, né? Bota água no maracujá e azeda teu maracujá.
Ou seja, são aquelas pessoas que vai sempre no negativo. E Rogers e Maslow fala que isso é um entrave para a evolução, isso é um entrave para a gente progredir, né, na vida. Vamos lá. Conflitos humanos. Outra coisa que também Maslow fala com muita propriedade. O que seria um conflito? O conflito surge quando há a necessidade de escolha, ou existe a necessidade de escolha entre algumas situações que podem ser consideradas incompatíveis. Os conflitos fazem parte da natureza do ser humano. Eles podem ser de personalidade, interesses ou valores, muitas vezes ser ligados a confrontos. Aí, alguns tipos de conflitos, para ficar bem claro. Isso também tem a ver com a questão da autoatualização, tá, gente? Esses conflitos é que atrapalham também a capacidade da gente se autoatualizar. Aí ele denominou tipos de conflito. Aproximação, traço, aproximação. É o conflito que se dá entre dois objetivos atrativos, em que o sujeito só pode escolher um deles. Ou seja, os dois são bons. Caso escolha um, perde a satisfação do outro. Tipo, você, por exemplo, eu gosto de psicologia e gosto de lecionar. Então, em uma determinada situação, uma escola me chama para lecionar e eu tenho um convite de fazer uma parceria num grande consultório de psicologia. Estou dando um exemplo. Eu vou ter que escolher entre uma das duas, porque as duas coisas não vão poder dar no mesmo momento, porque são horários que são iguais, por exemplo. Então, isso é aproximação. É um conflito de aproximação por aproximação. Ou seja, eu vou ter que escolher um e vou perder a satisfação do outro, porque eu gosto dos dois. Exemplo, aí ele dá aqui um exemplo. Olha, como eu falei, receber proposta de dois empregos diferentes com benefícios iguais, como salário e benefícios. Aí você fica naquela dúvida. É uma dúvida agradável, entre aspas, né? Você está numa dúvida, porém você sabe que vai ter que abrir mão de um desses benefícios, né? De uma dessas satisfações. O outro, afastamento, traço afastamento. É o conflito que se dá quando é imposto ao sujeito a escolha de duas situações indesejáveis. Ou seja, você está com duas situações que não são boas. Uma é ruim e outra pior. Você não sabe qual é o ruim e qual é o pior. Caso não escolha, uma será prejudicada pela outra situação. Por exemplo, receber proposta de trabalho num país em guerra. E caso não aceite, o sujeito será demitido. Tipo, eu trabalho numa grande empresa aqui no Brasil e ela tem uma filial lá no... deixa eu botar. No Líbano. Não, na Síria, que está tendo guerra, né, ainda. Na Síria. Olha, tem uma empresa lá que está na Síria e tem uma vaga lá e só tem você, que é preparado daqui da empresa, para ir. E aqui vai ficar uma outra pessoa, mas você que foi destinado para ir para lá. Se você não for, você é demitido, vê. Duas situações de afastamento, duas situações ruins, né? Ou eu vou para um local que está em guerra, que eu posso morrer lá de uma bomba, ou eu fico, se eu não aceitar ir, eu vou estar enfrentando a situação do desemprego aqui. Não tem uma bomba, mas tem um desemprego. A bomba do desemprego. Lá é a bomba da bomba. E aqui é a bomba do desemprego. Porque praticamente me foi oferecida uma situação ruim para uma outra pior. Ninguém sabe qual das duas é pior. E a outra situação, segundo o Maslow, que também gera conflitos, é a aproximação, traço, afastamento, barra afastamento. É o conflito que se dá quando o sujeito é atraído e, ao mesmo tempo, repelido pela mesma situação, a qual tem aspectos positivos e negativos, tipo, receber proposta de emprego num país em guerra com excelentes benefícios, tipo, tudo bem, você vai para a Síria, já é diferente. Você vai para a Síria, mas lá você vai ganhar 3 vezes que você ganhava aqui. Aí você diz, puxa vida, vou para a Síria em guerra. Aqui eu ganho 1.000 conto, lá eu vou ganhar 3.000. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Quer dizer, é uma aproximação, uma coisa que lhe aproxima, né? E a outra afasta. A aproximação é o valor do salário que vai triplicar. E o afastamento é o fato de você estar indo para um país em guerra, que você pode morrer a qualquer momento. Já é diferente desse afastamento por afastamento. Aqui não tem nenhuma situação boa. Tem a situação. Eu posso botar na prova uma situação. Eu crio uma situação, como tem esses exemplos aqui, e digo, gente, diga aí que tipo de conflito é esse? Aproximação barra aproximação, afastamento barra afastamento, ou aproximação barra afastamento. Aí vocês vão ter que identificar. Então é importante estudar isso. E, de repente, até uma dica, né? Eu estou dando.
Pronto, gente, encerrou. Veja como essa aula não é tão grande, né? Ainda falta um bocado de tempozinho. É bom que dá tempo para a gente abrir para debate. Abraham Maslow, que é americano, ele disse essa frase que eu achei muito interessante. Podemos escolher recuar em direção à segurança ou avançar em direção ao crescimento. A opção pelo crescimento tem que ser feita repetidas vezes. E o medo tem que ser superado a cada momento. Ou seja, ele diz que essa questão da motivação, de a gente se motivar, motivo para ação, motivação, o nome da palavra já está dizendo, motivo para agir, motivo para ação. Que a palavra motivação tem muito a ver com persistência. Você persistir. Você insistir e persistir, né? Porque quando às vezes acontecem as coisas na vida, elas acontecem para nos testar. E ele disse que isso é uma coisa que você tem que fazer várias vezes, a gente tem que escolher sempre. Nós somos movidos pelas nossas escolhas. Nem sempre elas são corretas, mas a gente precisa escolher, a gente precisa acreditar. O que é que Maslow quer dizer com isso? Eu transmito isso para vocês que estão começando um curso de técnico de enfermagem. Gente, vai ter momentos que vocês vão se achar incapazes, que vocês vão desanimar, que vocês vão achar difícil, que vocês vão achar tudo aquilo que mexe, que tira a gente da zona de conforto, nos tira da acomodação, mexe com a gente. Porém, essa mexida, esse turbilhão, é o que nos motiva a seguir adiante, a buscar sempre melhor, sempre o crescimento. Então, a opção pelo crescimento tem que ser feita repetidas vezes. A gente tem que estar sempre nos motivando, motivando os colegas, motivando um ao outro, buscando força na família, buscando força nos amigos, porque a gente precisa desse combustível, de que a motivação é um combustível que a gente tem que estar diariamente, como é que eu vou dizer, alimentando. Como também o medo, que é outro sentimento que acompanha junto com a motivação, ele vai nos acompanhar sempre. E a gente sabe de onde vem esse medo, né? Daquelas causas que a gente viu lá atrás. E que a gente tem que superar esses medos. Nada é fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil. Então, entendam que em algum momento da vida a gente vai desanimar. Mas a gente precisa agarrar. Tem um provérbio africano chamado Ubuntu, ou Ubuntu, que diz assim, que é a história de um antropólogo, que ele estava na África, e ele pegou um cesto com várias guloseimas, frutas e comidas e doces e chocolates e biscoitos, enfim. E botou numa árvore e pegou as crianças da aldeia, né, dessa aldeia africana, e disse assim, o que chegar primeiro vai ganhar aquela cesta lá, cheia de guloseimas. Aí as crianças, uma deram um braço à outra, todas elas deram um braço e todas correram junto para chegar à cesta. Aí quando chegou lá, aí ele disse, oxe, mas aí ninguém ganhou. Ele disse, não, tio. Um deles disse, não, tio, todos nós ganhamos. Isso aqui é o Ubuntu, que é esse sentimento assim. O que dá para um, dá para todos. Então, que esse sentimento Ubuntu seja o sentimento de vocês, por exemplo, da turma F, né? Que são 20 e poucas pessoas, que sejam um por todos, de todos por um, sabe? Que a união faz a força, que sozinho a gente vai a um determinado canto e em grupo a gente vai muito mais longe. Foi isso que as crianças deram um exemplo ao antropólogo. Ele disse, não adianta, tio, eu chegar só eu comer e os outros meus colegas, meus irmãos, meus primos, meus parentes, meus amigos, meus coleguinhas não ter o direito também de pertencer. Então a gente prefere dividir entre a gente e todo mundo chegar junto lá, do que só eu chegar e só eu me banquetear com tanta guloseima. Um deles disse para o antropólogo, e ficou a lição do sentimento Ubuntu, que é esse sentimento justamente de partilhar o que é bom, de partilhar as coisas, de partilhar o sofrimento. Porque quando a gente partilha as coisas, tudo é mais fácil, né? Eu digo que as pessoas adoecem psiquicamente porque elas perdem esse sentimento de Ubuntu, de ter a capacidade de partilhar o sofrimento e de partilhar as alegrias. E, gente, de se congratular com a alegria do outro. Porque se não é para mim, mas foi para o outro, que bom que o outro conseguiu. E eu consegui ser feliz com a felicidade do outro. Isso é o sentimento Ubuntu, entendeu? E é isso que Maslow fala na teoria dele de autoatualização, entendeu? De a gente ter a capacidade de se reciclar e se atualizar constantemente,
no sentido do bem, no sentido do amor, no sentido do progresso, no sentido da motivação, no sentido da inteligência, que tudo isso são atributos que a gente pode trazer para a gente. Bom, gente, vamos lá, vamos ver o que é que vocês têm a dizer. Fala aí, gente. Professor, Pergunta. boa noite. Boa noite. Eu fiquei com um pouco de dúvida nessa... Deixa eu procurar aqui. Quem é que está perguntando? Eu não estou vendo aqui. Deixa eu ver quem é que está perguntando. É Osana? Não, Osana não. É a Aline, né, Aline? Aline, teu áudio não tá lá essas coisas todas, não. Teu áudio tá meio overwrite. Sou eu, Aline. Aline, vai, pergunta, porque tá meio ruim teu áudio. Aproximação. Aline, teu áudio tá como se tu tivesse grogue, como se tu tivesse cheirado um pozinho, fumado uma maconhinha. Tá como se tu tivesse drogado. Tá estranho teu áudio, Aline. Tá cortando, a voz tá engasgada. Alguém tem mais alguma coisa para perguntar? Ícaro tá tão calado. Luana, cadê você, Luana, perguntadora, que gosta de perguntar? Vai, Luana, faz aí uma pergunta. Jusileide. Professor, o senhor sabe que é uma pessoa sem condições, literalmente, hoje, para falar. Tá cansada, é? Muito esforço. Muito esforço. Problemas pessoais, mas hoje eu não tô legal, não tô observando, não tô prestando atenção na aula, mas não tô muito para falar, não. Gostou da aula? Amei, tá ótima, tá dando para absorver bastante. Gente, O senhor tá passando. deixa eu dar uma notícia para animar vocês. Eu acho que vai animar. Que? Segunda-feira, por isso que eu tô correndo hoje com a aula, sabe? Falta 8 minutos para acabar essa aula. Professor, tá melhor agora? Me Melhorou. diga aí qual é a notícia boa. Segunda-feira a Deixa eu gente vai se dizer encontrar no logo. barzinho, todo mundo junto. Não, segunda-feira a gente vai se encontrar lá na Escola Santa Luzia e vamos ter a primeira aula de enfermagem e saúde mental, psiquiatria, com o professor que nos fala. Que A gente vai se massa! conhecer, professor. Eita, Por isso que eu tava correndo. com a gente, graças a Vocês Deus. entenderam porque eu tava correndo? Ah, entendemos sim. Isso Porque essas merecia três cada um aulas... levar uma caixinha de cerveja pra gente comemorar. vocês podem até levar, porque eu não bebo, né? Mas tudo bem. A gente Eu acompanho Gente, bora vocês. se Leva uma juntar, leva Coca-Cola. uma comidinha, Viu? porque tu não Leva bebe, uma a gente come. Coca-Cola que a gente come. Entendeu? Aí Arrasou, veja, acho o justo. bom é que sempre esse material tá todo pronto, né? Das outras turmas tá todo pronto. A ementa tá toda pronta, os slides tá tudo pronto. Já tem vídeo até no YouTube. Quem quiser já tá lá as aulas. Tá tudo no YouTube. Eita, E a felicidade, gente agora vai fazer você tem. presencial, né? Aí veja, eu tenho essa última aula que eu vou salvar agora, né? Essa que tá acabando. Aí vou dar a última aula que é pequenininha, menor do que essa, entendeu? Que é sobre a psicologia da morte, a tanatologia, né? Que vocês vão lidar muito, que todo técnico de enfermagem lida muito com morte, né? Seja no hospital, seja com idosos, seja particular, seja em clínica, seja em CAPS, onde for, vai ter uma situação que vocês vão lidar com a morte. E aí eu vou falar Elizabeth Kübler-Ross, que é uma americana, que faz o estudo sobre a morte. Aí eu vou, esse próximo slide que vai ter agora. Aí veja, vai acabar, aí eu vou salvar, esperar salvar. Quando eu terminar de salvar, que eu vi que salvou o arquivo que vai estar na internet, no YouTube, aí eu mando o link da outra. Porque o que eu acho que atrapalhou ontem é que eu botei todas as aulas, já tinha... Aí o Zoom viu que eu estava usando 3 aulas, aí me cortou, entendeu? Eu acho que foi isso. Aí o que é que eu vou fazer agora? Deixar acabar tudo, salvou a aula, aí eu vou e programo uma outra aula, abro uma outra página, sabe como é? Aí eu acho que eles não vão me bloquear, porque eu estava usando 3 aulas, gente, 3 aulas feias, aí é lasca, né? 40 minutos, né? Aí, eu sei que a conta aqui é free, entendeu? Então é isso. Aí veja, gente, aí a gente já vai começar, dependendo do que for, porque Edvan quer que eu comece já segunda-feira. Tem essa aula. Só que eu tenho que fazer a última prova com vocês, que vai ser um questionário. Aí a minha pergunta, vocês querem que eu faça
novamente um Google Forms e vocês vão respondendo, ou vocês querem que eu faça uma prova presencial desse último assunto? Vocês é quem diz. É melhor no Google, professor. É melhor no Google, professor. Também acho. Professor, faz no Google e a Porque- outra matéria que o senhor vai apresentar, o senhor faz presencial. Deixa eu explicar, porque no Google Forms você pode pesquisar. Mas Certo, professor. lá na escola eu não posso permitir que vocês pesquisem, porque aí, né, é Ó, complicado, prova é prova, né? Faça, professor, faça. Eu adoro solicitar o pai dos burros. Não é? Porque aqui vocês podem entrar no slide, podem pesquisar na internet, enfim, é muito fácil. Não tira uma nota boa com uma prova online, porque não quer, né? Porque, enfim, tem toda essa A gente vantagem. tem que aproveitar enquanto pode, né? Porque no presencial não pode. Verdade. Porque o que o Ministério da Educação ele libera essas provas assim em pesquisa porque é online, entendeu? É AD, é online. Aí eles permitem você fazer pesquisa e ter tipo 24 horas para entregar a prova. Mas no presencial não pode, né? No presencial não rola. Entendeu? Aí a Professor, escola não vai querer. Sim, Professor, pode falar. tu vai dar aula na segunda e na terça também, Segunda, né? terça, a mesma coisa, só que presencial. Aí veja a sala, que a gente vai estar numa sala que era de 50 alunos. Aí vai ser os 20 e poucos alunos da turma, só que separado em cadeiras, né? Uma cadeira pulando a outra, ou duas cadeiras pulando. Pelo amor de Deus, todo mundo de máscara, que o Ministério da Educação disse que se não tiver com máscara, o aluno volta. Ou vai para a farmácia comprar uma máscara descartável. Misericórdia. Aí, álcool gel vai ter, a gente vai estar com álcool gel na sala para botar na mão das pessoas. A gente manter, não evitar de estar conversando um com o outro muito próximo. Enfim, eu vou ter que dar aula de máscara, meu Deus do céu! Como é que eu vou dar aula de máscara? Mas, enfim, vocês me ajudam, né? Gente, vamos combinar, comemorar essa aula segunda-feira, né? Com bolo refrigerante, né? Gente, levar um bolinho. Vocês já foram aqui, chamadas para outra cadeira? Já? Não, Não. ainda não. Vai ser chamada. Não, ele Eu só não falou sei que se parece que segunda-feira- é curativos que vocês vão ter presencial. Que aí vai ter Curativo parece que vai ser, é uma matéria livre que a gente tá pegando. É, Algumas, eu uma não coisa sei se assim, teve que mais vocês gente vão ter pegou que aqui, não. fazer prática lá no laboratório. Aí vocês vão ter que usar luva e tudo, porque não pode, né? Por conta do Ô, Covid. professor, você não sabe informar se tem que levar a luva ou Não, se lá... não, eles vão te dizer, eles vão falar. Entendeu? Ô, professor, e esse material da aula que o senhor vai dar lá, vai estar disponível já lá na secretaria? Já, vai. Que vai dar vocês é Dani ou Edivão, um dos dois, que vão dar a apostila para vocês. E vão me dar as cadernetas, né? Inclusive, tem que lançar a caderneta, a nota de vocês já de psicologia. Quem ia dar era um outro professor. Mas aí, Edivão me chamou, perguntou se eu queria, eu disse que queria. Entendeu? Deu uma preferência para mim. Deus é bom, Aí eu Deus disse, qual é é a bom. turma? Ele professor. disse, olha, tem uma turma de saúde mental. Eu disse, qual é a turma? Essa turma eu quero. Essa. Eu já conheço. Opa, A turma que eu conheço. Se bem que eu aceitaria outra turma também, que eu gosto. Mas aí, quando eu soube que era vocês, aceitei de cara, logo depois. Porque tinha eu e a outra professora, né? Mas aí eles preferiram me colocar. Aí eu vou dar essa notícia hoje. Isso é uma boa escolha. Entendeu? Aí vai ser bom. Se prepare. Oi, Agora, Ítalo. a psiquiatria é mais puxado, viu, gente? Psiquiatria é mais puxado. É psiquiatria. Vixe Na Maria. verdade, é psicopatologia. Entendeu? Ou psiquiatria. Entendeu? É mais puxado. É mais... Professor, tem um problema doido. São três testes, viu? São 3 provas que eu faço. Essa vai ser 2. Professor, o intervalo dessa aula para outra vai ser de quanto tempo? Eu não sei, vai cair até agora, tá 1 minuto e pouco. Eu acho que ele salva em 40 minutos, se eu não me engano. Eu aviso a vocês, assim que salvou, gente, eu vou criar sala agora. Aí vocês ficam ligados. Eu acho que é uns 30 minutos que ele salva. Entendeu? Vai cair, viu? Aí vocês já sabem. Tá bom? A gente espera. Ok. Tá certo, E professor. a última aula, entendeu? É a última aula de psicologia. Professor, a gente vai se conhecer segunda-feira, é? Se Deus quiser.
É, Maria. Aí vai me dar o trabalho que eu tenho que levar Gente, não computador. precisa de branco, Vou não, dizer né? logo, viu? Oi? Só de pinto Precisa pra de branco, baixo. não, né? Não. Normalmente vocês começam a Ainda vestir bem. branco lá já no final, Cadê Ícaro, hein? quando vocês vão dar plantão. Aqui, Luana. É Viu? só de pinto pra baixo, viu, amigo? Viu, gente? Vocês só vão de branco quando já estiver perto para já dar plantão. Plantão.